Bom, eu vou fazer uma breve introdução a vocês referente ao problema que a gente vai estar buscando solucionar. Bom, se a gente tentar acessar o nosso site que está hospedado na Heroku, ele vai ter um delay de aproximadamente 3 minutos. A gente não vai estar logo de cara conseguindo fazer o acesso no site. Tá, daí vamos entender o porquê disso está acontecendo. Bom, a gente vê aqui que o Free ele dá esses benefícios aqui. Tem esse Dynos aqui, que a gente precisa estar entendendo. Ele possibilita o deploy, a customização do domínio, tudo mais, sem problemas. Tem um sistema operacional também, tranquilo. Tá. Aqui a gente tem a parte de Dynos. Bom, de forma bem resumida, o que que acontece? Todas as dependências e aplicações, elas são empacotadas e são distribuídas em containers, ou seja, pequenos pacotes de processos. Cada vez que alguém acessa o site e, sei lá, faz uma solicitação de login ou até mesmo uma atualização, seja lá o que for, é disparado um Dyno. E a parte gratuita da Heroku tem um limite de Dynos por hora, que a gente chegou a verificar aqui, ó. Bom, é em horas por mês, tá? Só deixando bem acentuado aqui. Bom, em todo caso, ocorre o seguinte, a gente precisa se atentar a essa limitação, né? Que a gente tem processos que ocorrem no site e que ela tem suas limitações. Beleza. Se alguém quiser ler, pode estar dando uma lida aqui completa, sem problemas. Aqui a gente tem uma tabela com mais informações. Ó, aqui é a parte gratuita, essa primeira aqui, ó, primeira coluna. Daí o que que está constando aqui, ó? Após um período de 30 minutos, o site ele entra em um estágio de, digamos, hibernação. Ou seja, ele é, entre aspas, desativado. Isso é por uma questão mesmo dele estar gerenciando, sabe? Porque tem todo um custo para eles. Até aí não tem nenhum problema. Só que quando, por exemplo, a pessoa que vai contratar para acessar o site, ela vai ter uma dificuldade, porque ela vai tentar acessar e vai ficar com aquele delay que a gente viu logo no início. Então a ideia é que a gente traga uma solução de que esse delay não venha ocorrer. Tá, vamos ver aqui a parte do site que a gente tentou acessar. Ó, ela se encontra com um erro de aplicação. Bom, normalmente o site está sendo, como posso dizer, entre aspas, acordado. Eu fiz uns testes agora há pouco, demora em torno de 3 minutos para que todo esse processo de estar chamando o site, e aí ele comece a ficar no ar novamente, venha ocorrer. Então deixa eu dar um outro F5 aqui para ver se de repente já foi. Bacana, então ele já está no ar. Tá. Então, a ideia é que a gente mantenha o site sempre no ar durante aquele período que os avaliadores vão estar possivelmente visitando. E outra coisa que a gente precisa se atentar é referente a esses dynos. Ó. Aqui no momento está dizendo que foi utilizado um. Bom, sem problema. Eu vou dar uma atualização aqui. Ah, só um detalhe. Aqui eu estou utilizando uma outra conta da Heroku, então vou fazer o acesso na conta correspondente. Só um momento. Ó. Como vocês podem ver, eu estou utilizando aqui do Full Stack Electro. Eu já acessei aqui o Full Stack Electro. Bom, eu apenas dei uma rápida atualização aqui na página e a quantidade de dynos ela aumentou aqui, ó, para 12. Eu vou dar um outro atualizar aqui, ou seja, uma outra chamada ao site. Ok. Em seguida, se a gente vir aqui em dynos, consultar de novo, veja que dobrou. Ele estava em 12, agora foi para 24. Então, assim, é o limite que a gente tem por estar utilizando a conta gratuita da Heroku. Porém, se ocorrer da gente abusar muito desses processos de estar chamando o site, pode ser que ele fique instável.
Então a ideia é que a gente crie uma solução que não venha utilizar muito desse recurso do Dyno, apenas realmente o necessário. As informações que a gente tem até o momento é o quê? Que após um período de 30 minutos ele entra em hibernação, né? E a gente tem um limite de dynos para estar utilizando, de 555 até 1000. Beleza. Então, a ideia é que a gente a cada 30 minutos venha estar chamando o site para não estar abusando muito dessa questão dos dynos e ele sempre fique no ar. Beleza? Bacana. Eu vou estar agora explicando a solução que está sendo proposta. Eu vou estar pesquisando também a respeito, que é o Selenium. Selenium WebDriver. Bom, uh, eu vou explicar o Selenium a partir do porquê da sua existência. Vamos supor que exista uma pessoa qualquer que faz uma faculdade e sempre precisa estar reagendando os livros no quais utiliza da faculdade. Então, de forma semanal, a pessoa vai lá, acessa o site da faculdade, preenche o login, senha, tudo mais, depois clica em algum link que vai estar direcionando para a área da biblioteca, depois coloca alguns outros dados, enfim, tem todo um processo, entre aspas, burocrático, até que ela possa estar fazendo o reagendamento dos livros. Bacana. Só que toda semana essa pessoa sempre vai estar fazendo o mesmo processo, ou seja, sempre a mesma rotina. Por ser algo totalmente rotineiro, a gente poderia estar passando essa função de forma automatizada, ou seja, para uma máquina. Um outro exemplo, vamos supor que de repente a gente está em uma empresa, que essa empresa obtém dados de um terceiro. Só que esse terceiro ele não utiliza necessariamente uma API. Para você obter os dados dele, você precisa estar indo diretamente no site dele, tá escolhendo o perfil do dado, você vai lá em pesquisar, seleciona o que você deseja. Vai ter também as partes de extensão, se o arquivo ele é .json, CSV, XML, por aí vai. E sempre, todo dia, o funcionário ele precisa entrar nesse site do terceiro, fazer a pesquisa dos dados e depois a extração dos dados para estar fazendo as demais etapas de análise de dados. Bacana. É algo rotineiro. E mais uma vez a gente pode estar terceirizando todas essas funcionalidades para um bot, que no nosso caso é o Selenium. Então o Selenium nada mais é do que uma automação web para estar fazendo processos repetitivos. Bacana? Beleza, vamos fazer aqui a instalação do Python. Quem já tiver o Python não é necessário estar instalando. Bom, acessando aqui o site do Python, a gente tem a versão mais atual, que é a 3.9.2. Também tem as versões para Linux e macOS. Bom, faça um download, no caso quem não tem o Python. Como eu já tenho, eu vou estar utilizando o que eu tenho na máquina, mas eu vou estar demonstrando aqui como vocês fariam para estar instalando. Vocês clicam aqui no executável, vocês vão aqui em adicionar Python 3.9 to path. Deixe marcado isso porque ele vai previamente configurar o caminho do path, da variável de ambiente. Com isso vai poupar bastante trabalho. Em seguida vocês clicam em Install Now e vão passando todas as etapas seguintes. Como eu já tenho instalado, eu não vou estar fazendo isso. Tá. Em seguida a gente vai verificar a situação do Python. Daí aqui tanto quem já tinha o Python antes e quem instalou é importante estar acompanhando. Então vamos aqui Python-v. Vocês podem estar utilizando o PowerShell ou CMD, enfim, sem problemas. No meu caso aqui eu tenho a versão 3.8.3. Bacana. Em seguida eu vou dar um Ctrl Z aqui para ele sair, Ctrl Z e Enter. Beleza, daí eu vou estar limpando, Clear. O Python ele tem um gerenciador de pacotes, assim como o Node tem o npm. Bom, esse gerenciador ele é o pipe. A gente vai fazer a instalação agora do Selenium. Então, pipe install Selenium
em seguida Enter. Bom, no meu caso, como o Selenium ele já está instalado, ele vai mostrar aqui, ó, requerimento já satisfeito. Tranquilo. No caso de vocês que não têm instalado, ele vai fazer todo o processo de instalação, em seguida vocês verifiquem se foi tudo finalizado. Para podermos utilizar o Selenium, nós vamos precisar utilizar um WebDriver. O WebDriver ele é como se fosse um passaporte para que a gente possa estar utilizando um determinado navegador. No meu caso, eu vou estar obtendo o WebDriver referente ao Google Chrome. Tá, então vou pesquisar aqui por Selenium Chrome Driver. A gente vem aqui nesse link, chromedriver.chromium.org. Notem que aqui nós temos as versões do Chrome Driver. Beleza. Tá. A gente precisa saber qual é a versão do nosso Chrome. A gente vem aqui nesses 3 pontinhos. Definições. Aqui acerca do Chrome. Ó, a minha versão é 88.0.4324.190. Tá, aparentemente não tem uma versão exata com essa, mas tem duas versões compatíveis que começam com 88, que é essa primeira aqui, só que ela aparentemente está um pouco incompleta e ela tem alguns testes betas para as versões anteriores. Tá. E tem essa outra versão aqui que está um pouquinho mais completa, que é a que eu vou estar obtendo. Ó, notem que também tem para outros sistemas operacionais, como o Linux, o Mac. Eu vou estar obtendo aqui o Win32. Não tem problema se não tiver o 64. Beleza. Eu vou estar deixando ele aqui por hora. Bom, agora nós temos todos os componentes para estar inicializando o projeto com o nosso bot. A gente vai vir aqui em repositórios. No caso, vocês vão até o local de preferência para vocês estarem criando o projeto de vocês. Eu vou estar criando uma pasta chamada bot calling website Heroku. Beleza. Daí dentro da pasta, a gente pega aqui o Chrome Driver, deixa aqui dentro, descompacta, no caso fazer a extração aqui. Beleza. Aqui eu vou estar excluindo, mas fica a critério de vocês, sem problema. Tá, então aqui dentro vai ser o local que a gente vai estar criando o nosso projeto. Eu vou estar aqui acessando esse local, esse diretório diretamente pelo VS Code, vocês façam o mesmo. Tá. Para quem não estiver funcionando esse code aqui, tem outra forma de estar acessando. Deixa eu fechar aqui. Vocês podem estar pegando o caminho. Daí vocês vão vir aqui no File, Open Folder. Daí vocês colocam um caminho e ele vai estar lá. Beleza. Aqui nós vamos fazer um breve teste para ver se está tudo ok com as instalações. Eu vou criar então aqui teste.py. Beleza. Antes de inicializarmos os testes, eu vou mostrar uma extensão que estou utilizando. Essa aqui, ó, Code Runner. Se descermos um pouquinho aqui na sua documentação, nós temos aqui os comandos para estar executando, que é o Ctrl mais Alt mais N.
Também tem pelo F1 e você seleciona a opção Run Code. E para estar encerrando tem aqui o Ctrl mais Alt mais M, ou o F1 escolhe Stop Code Run. Mas se preferir também pode estar utilizando aqui, ó, esse íconezinho aqui com o formato de play. Bom, nós vamos precisar fazer algumas importações. A primeira é referente ao Selenium com WebDriver. No nosso caso, o nosso WebDriver é o Chrome. Então, from Selenium WebDriver import Chrome. Tá. Uma outra utilização de importação que vamos fazer é referente ao time. O time ele tem uma função que é chamada de sleep. Ela faz o seguinte: ela paralisa o processo de execução do programa de forma temporária e depois volta a executar. Tá, mas para que isso? Por exemplo, nós temos duas aplicações. Uma que é propriamente local e a outra que é na web. Então, vai ter situações em que a gente vai precisar esperar com que algum elemento que esteja no browser seja carregado para que depois a gente possa seguir para o passo seguinte do algoritmo. Então a gente vai meio que criar pequenos delays, de certa forma, que é aqueles efeitos assíncronos também, de certa forma dá para criar isso, em que, como ocorre processo de forma paralela, é necessário a gente estar gerenciando isso. Bom, uma outra importação que aqui será feita vai ser o datetime. Então, from datetime import datetime. Isso é mais para a gente estar gerenciando o tempo, para estar visualizando o tempo em que as coisas vão estar ocorrendo, sem problemas. Bom, eu vou criar aqui uma variável chamada URL. Eu vou começar o teste utilizando o Google. Tá. Eu vou criar uma segunda variável chamada navegador. Essa variável ela vai estar recebendo o Chrome e herdando todas as suas características. Um método que o Chrome carrega em si é o get. Então, por consequência, o navegador também vai ter esse método. O que esse get faz? Ele obtém o link que a gente deseja acessar. Nesse caso, a gente vai estar utilizando como parâmetro a URL, que tem o link do Google. Um detalhe importante deixar aqui o www. Então tá certinho agora. Bom, da maneira que se encontra, a gente já consegue estar fazendo um teste. Tá, então eu vou executar aqui. Bacana, ele abriu o site do Google. Observem que está escrito aqui, ó. O Chrome está sendo controlado por um software de teste automatizado. Ou seja, o navegador ele reconhece que é um bot. Tranquilo, eu vou estar fechando aqui e vou estar executando Ctrl Alt M para encerrar o processo. Tá, vamos fazer um teste aqui referente à utilização do sleep. Ó, eu vou chamar a função não, o objeto time e a função sleep. Eu vou colocar um tempo de 5 segundos. Após 5 segundos, o código ele vai ser executado novamente. Então assim, ó, ele vai passar pela linha 7, 8. Assim que chegar na linha 10, ele vai parar por 5 segundos, entre aspas, né? Ele apenas não vai executar a etapa seguinte. E depois dos 5 segundos ele vai executar. Bom, a etapa seguinte eu vou colocar navegador.kit, para que o navegador seja encerrado. Tá, então vamos fazer aqui um rápido teste. Tá, então ele vai carregar. Daí a gente aguarda aqui uns 5 segundos. E ele é encerrado. Bacana.
Tá, vamos criar algumas situações aqui, deixa eu ver. Tá, eu vou estar comentando esse navegador. .kit. Vamos só abrir aqui o Google para ver o que ele nos oferece. Tá, nós temos aqui alguns elementos. Eu vou utilizar esse teclado aqui. Deixa eu ver. Tá, esse teclado ele está dentro de uma classe chamada Rouge. Isso aqui, ó. Eu vou copiar o nome dessa classe. Beleza. Vou estar fechando aqui. Vou estar encerrando o processo com Ctrl Alt M. Dá uma limpada aqui. Ok. Tá. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai clicar naquele teclado. Para isso a gente vai criar aqui uma variável chamada botão teclado, que vai estar recebendo o navegador e os seus métodos. Bom, um método que o navegador tem é o findElementBy, muito similar com aquele que a gente tem no JavaScript, que é o findElement, getFindElementByAg, algo mais ou menos nesse sentido. Aqui a gente pode estar pegando classes, IDs, tags e por aí vai. Lá, como a gente viu, era uma classe, então a gente vai utilizar isso aqui, ó, findElementByClassName. Tá? Aqui a gente passa o parâmetro com o nome da classe, que é o root. Em seguida, a gente vai utilizar essa variável, botão underline teclado, e utilizar um método chamado click. A ideia é que ele clique no teclado. Beleza, então executando aqui. Bacana, assim que o navegador foi aberto, ele clicou no teclado, como a gente pode estar vendo aqui. Tá, vamos ver uma outra utilização aqui. Tá, ver esse botão aqui. Tá, ó, esse botão ele tem essa classe aqui, ó. Parece que é um padrão que eles utilizam, algo mais interno. Também tem essa tag A aqui, que é a âncora, né, de links. Tá, vamos fazer diferente agora. Vamos utilizar essa tag A antes. Tá. Aparentemente não tem outra tag A por fora. Pode ter oculto aqui dentro dessas divs, mas a que tem mais assim destacada mesmo é essa daqui. Então vamos utilizar ela. Tá, vou fechar aqui. Vou encerrar o processo, Ctrl Alt M. Limpar aqui também. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma variável para estar acessando aquele botão de login. Então vai se chamar botão login, que vai estar recebendo o navegador. Novamente, find element by. Só que dessa vez não será classe, sim tag. Ó, reparem que ele deu a sugestão de dois tipos. Um está com element no singular e outro elements no plural. A gente vai pegar esse aqui que está no plural. Eu vou estar passando aqui a tag A e vou estar explicando o porquê dessa escolha. Ó. Bom, as tags em grande parte, ou até mesmo os elementos em grande parte, eles estão na web não como variáveis comuns, mas sim como arrays. Então, o primeiro elemento A que a gente vê é, na verdade, o primeiro slot de uma array. A gente sabe que as arrays elas são particionadas por índice. Então, aquele primeiro A é como se fosse o índice 0. E por ser um conjunto, né, de variáveis, a gente coloca assim, ó, no plural. Bacana. Tá. Se a gente conseguir capturar esse A aqui, a gente vai estar conseguindo também fazer o clique nele. Então, botão login.
utilizando a função clique. Bacana. Antes de estar executando, eu vou fazer alguns ajustes aqui para dar alguns intervalos. Então, após o primeiro clique no botão teclado, eu vou colocar um tempo de 2 segundos. Em seguida, após o clique no botão login, mais 2 segundos. E por fim, eu vou colocar que a aplicação seja encerrada. Tá. Executando aqui. Ele clicou no teclado. E em seguida, clicou no login para estar fazendo acesso à conta ou criar uma conta. E por fim, ele finalizou aqui o navegador. Então a gente vê que está tudo funcionando. Deu para mostrar algumas aplicações. Agora a gente vai realmente para a solução do problema. Eu vou estar criando aqui o arquivo chamado app.py. Ok, vamos utilizar parte do código anterior, desde a linha 1 até a linha 8. Vamos pegar aqui o link da Heroku, eu já tenho aqui separado. Olha, aproveitando, veja aqui a quantidade de dynos que foi utilizada. 46. Quando vocês utilizarem o link aqui, verifiquem se ele está compatível conforme acesso ao site. Em alguns casos, ele só funciona se tiver o protocolo. E em outros também é necessário ter o www. Eu testei o meu aqui, ele não precisa do www, mas ele também precisa dessa barra aqui no final. Sem problemas. Tá, vou fazer um teste aqui de acesso. Tá, beleza. Vou estar encerrando aqui o processo com Ctrl Alt M. Vou verificar aqui a quantidade de dynos utilizadas. Ó, aumentou para 58, sem problemas. Tá, vamos aproveitar e ver aqui a utilização do datetime. O datetime ele tem uma função chamada now, no qual ele traz o horário e a data precisa. Também ele tem uma outra extensão dessa função, que é hour, que traz o horário. E tem a outra que é o minute, que traz o minuto. Vamos só fazer um teste aqui, deixa eu ver se eu já tinha interrompido, acredito que sim, beleza. Tá, ele abriu o site, sem problemas, fechando aqui. Vou dar uma rápida interrupção aqui no Ctrl Alt M. Ó, o primeiro ele trouxe a data e o horário, o segundo ele trouxe apenas o horário e o terceiro ele trouxe apenas o minuto. Isso vai servir para que a gente consiga estar monitorando a utilização do bot e também estar estabelecendo um período para que ele se encerre. Ok, vamos considerar algumas coisas para resolução. Bom, a gente sabe que a gente precisa estar levando em conta os intervalos de 30 em 30 minutos. Também é importante a gente fazer um monitoramento disso, estabelecer alguns limites. Tá, vamos supor que alguém deseja estar fazendo a chamada do seu site no período das 7 da manhã até meia-noite, que é, sei lá, acho que é um horário que o recrutador vai estar olhando o site. Fora desse horário, eu acho que não, sei lá, não é muito comum. Tá, então 7 da manhã até às 0 horas. Tá. Meio que a variação desses horários dá em torno de 17 horas. Então temos 17 horas. Tá.
Então, a gente sabe que uma hora ela tem 2 vezes o equivalente a 30 minutos. Então, a gente vai precisar pegar esse 17, multiplicar por 2, o que vai dar 34. 34 períodos, ou seja, ciclos, que a gente vai ter precisando chamar o site. Porém, a gente vai precisar acrescentar mais um, o que vai dar 35. Esse mais um é porque na primeira chamada a gente precisa meio que estar acordando o site, que é aquele delezinho de 3 minutos. Então, basicamente são 35 ciclos. Tá. A gente também precisa estar considerando um monitoramento. Para estar vendo se o bot ele está funcionando, se ele está trazendo os horários tudo conforme a gente estabeleceu. E também é interessante a gente colocar um limite, para que o bot não fique à vontade, sei lá, no site, dê, sei lá, um horário limite. Deixa eu colocar aqui o horário limite, fica mais horário limite. Ok, vamos então considerar essas observações. Inicialmente eu vou criar então uma hora final para estabelecer um limite. Eu vou colocar aqui por hora 20 horas, que corresponde às 8 da noite. Criar também um início, referente àquele início no qual a gente precisa estar chamando o site, dentro daquele delay de 3 minutos. Vou deixar ele primeiramente com o valor 0. Também criar uma variável referente ao ciclo. Certo? Bom, a lógica é o seguinte. Enquanto o horário estabelecido não chegar, a gente vai querer que o bot permaneça rodando em loops. Então vamos criar aqui um while. A gente vai utilizar o datetime now, utilizando o are. Enquanto a hora for menor que a hora final, execute o que estiver dentro desse loop. Tá. A princípio, a gente precisa considerar aquele início, né? Então, vamos colocar da seguinte forma. Se início for igual a 0, faça. Então, vamos estabelecer um chamado aqui. Acordando o site. Aguarde 3 minutos. Ok. Em seguida, a gente pode estar chamando time sleep. Para que ele venha aguardar algo correspondente a 3 minutos, que é 180 segundos. Após isso, a gente vai fazer um refresh no navegador. Então, navegador.refresh, para que ele seja recarregado. Ou seja, após os 3 minutos, o site ele já vai ter sido chamado e a gente quer que ele seja recarregado. Então, assim ele vai aparecer na sua forma renderizada. Com isso, a gente não quer que esse processo seja novamente executado. Então, a gente vai fazer com que o início não tenha mais o valor 0. Então, início recebe 1. Beleza. A partir daí, a gente vai entrar em um outro cenário, que é o cenário do relatório. Então, a gente vai criar aqui, ó, colocar aqui um /t, para ele dar um tab. Escrever relatório. Beleza. Então, assim que acabar o processo do if, ele vai fazer um print dando início ao relatório. Tá. Em seguida, a gente vai querer que comece os ciclos, porque a partir daí os ciclos vão estar sendo contabilizados. Então, a gente vai pegar o ciclo e acrescentar mais um nele.
Em seguida, a gente pode estar fazendo um indicativo de que o ciclo está ativo, então a gente pode colocar print, daí colocar aqui um barra N para pular uma linha, colocar aqui ciclo, mais um barra N, período, eu vou utilizar aqui o format, tá? Então aqui, ó, esse ciclo aqui, aqui dentro desse parênteses ele vai estar recebendo a variável ciclo, que é esse primeiro parâmetro aqui do format. Em seguida, a gente vai pegar o período. O período a gente pode estar pegando pelo datetime now. Beleza. Após essa sinalização, ou seja, desse print, a gente deseja que passe um período de aproximadamente 30 minutos. Então a gente vai colocar aqui, ó, time sleep. Em 30 minutos, a gente sabe que 3 minutos é 180, né? 30 minutos é 10 vezes 3 minutos, então será 1800. Porém, a gente vai dar uma folga aqui de 10 segundos por causa desses refreshes que vão estar ocorrendo ou para qualquer folga referente a qualquer delay que venha ocorrer. Tá. Em seguida, a gente vai colocar um outro refresh, navegador.refresh. E por hora, é basicamente isso, ele vai ter concluído o ciclo. Então, tá, então vamos recapitular. A princípio, o início ele está no 0, o ciclo ele também está no 0 e a hora final ela está no 20. Daí o que vai ocorrer? Enquanto a hora atual for menor que a hora final, esse loop vai estar ocorrendo. De início, o início por valer 0, ele vai entrar nessa condição aqui. Então ele vai primeiro acordar o site e vai precisar de 3 minutos. Depois desses 3 minutos ocorrerem aqui pelo sleep, o navegador ele vai ser atualizado, o início vai receber o valor de 1, o que vai indicar que ele não vai entrar mais aqui. A gente vai fazer um print indicando que foi inicializado o relatório. E com isso, essa parte do loop volta aqui para cima. Daí o loop ele vai prosseguir novamente. Só que ele vai chegar aqui no if, ele vai ver que o início não vale mais 0, então ele vai pular para o else. Então, a partir daqui adiante, vai ficar um loop até que a hora final não seja mais maior que a hora atual. Beleza. Por fim, a gente vai querer que o processo seja encerrado. Assim que ele sair do loop, a gente deseja que o navegador seja fechado. Beleza. Um outro detalhe aqui que a gente pode estar... deixa eu só ver aqui. Tá. Aqui não são parênteses, são chaves. Deixa eu só ajustar aqui. Beleza. Ó, uma outra coisa que a gente pode estar fazendo aqui é mexendo nos caracteres especiais. Porque quando o print for utilizado, essas acentuações aqui elas não vão ser emitidas. Então a gente faz o seguinte, a gente coloca aqui coding ISO 88591. Beleza. Se eu executar da forma que está, ele vai demorar muito tempo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir aqui para 10 e aqui também para 10. Tá, então vamos só recapitular rapidinho. Ó. A princípio, ele vai entrar aqui no loop até que o horário final seja atingido, beleza?
Como o valor do início ele está igual a zero, ele vai passar por esse escopo aqui, ó. Então ele vai falar, ó, aguardando o site, aguarde 3 minutos. Ele vai passar 10 segundos, vai atualizar o site, vai ajustar o valor de início para 1 e vai começar o relatório. Em seguida, ele vai reiniciar o loop, só que agora, como o valor do início ele vale 1, ele vai cair aqui no else. Com isso, o ciclo ele vai receber o valor de mais 1, daí ele vai começar aqui, ó. Ele vai fazer a impressão do ciclo, o período também, né? Em seguida ele vai fazer um delay de 10 segundos e depois ele vai dar um outro refresh e vai ficar nesse loop até que a hora final seja atingida. Então vamos lá. Eu vou ampliar aqui, eu vou executar. Tá, eu vou dividir as telas aqui. Ó, ele emitiu aqui, ó, aguarde 3 minutos, só que no caso a gente reduziu para 10 segundos, sem problemas. Tá, ele agora já fez o início do primeiro ciclo. Beleza, ele vai guardar aqueles 10 segundos e vai começar a ficar emitindo os ciclos, até que o horário final seja alcançado. Nisso a gente também pode estar acompanhando aqui a parte da Heroku. Ó, tá vendo? Ele vai atualizando em tempo real. Daqui ele já mostra a quantidade de dynos pra gente. Bacana. Tá, deixa eu voltar aqui. Eu vou só pausar aqui por hora. Deixa eu dar um Ctrl Alt M. Então, ó, a gente tem então aqui o relatório, né? Eu vou dar um clear aqui. Vou fazer alguns ajustezinhos. Tá, então vou deixar esse ciclo aqui com espaço. O período também. Aqui a gente vai deixar 180, né? E aqui em time sleep a gente vai deixar o valor de 1790. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui ele está marcando 7h41. Eu posso estar fazendo aqui algum ajuste para que ele pare conforme 1 minuto, mas eu vou deixar mesmo em hora, vai, para mostrar que realmente está ok. Quando for próximo das 8 horas, eu vou voltar com a gravação e a gente faz o teste para ver se ele vai estar encerrando quando der o horário das 8 horas, como a gente estabeleceu aqui. Beleza, falta menos de 1 minuto aqui para as 8. Eu vou estar ajustando aqui rapidinho. Aqui também. Deixa eu ver se eu tinha. Deixa eu só limpar aqui. Tá, eu vou executar. Já vou dividir aqui a tela. Tá, ele deu aquele primeiro tempo, né? Acordando o site, ele vai dar os 10 segundos. Beleza, daí ele começou o relatório. Daí ele vai começar a ficar emitindo os relatórios até que dê 8 horas. Então falta menos de 1 minuto até que dê as 8 horas. Vamos ficar acompanhando aí. Ó, deu 8 horas. E o site foi fechado. Ó, e daí ele parou a execução do bot. Boa, então está funcionando. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora? Apenas alguns ajustes. Deixar aqui 180 e aqui 1790. Então, basicamente, está pronto. É possível também estar colocando mais sites. É só montar aqui uma array, né? Sem problemas. Só que também entra a questão de responsabilidade. Então, acho que fica interessante cada um meio que gerenciar o próprio site. Esse código ele vai estar disponível aqui na descrição, tá bom? Se alguém tiver qualquer dúvida também pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Muito obrigado, até mais. Tchau.